aqui na tela agora para você, falando sobre a suspensão do direito de dirigir. Trata-se de uma penalidade aplicada com a finalidade de retirar do condutor infrator, por prazo determinado, o seu direito de dirigir. Isso poderá ocorrer quando? A primeira coisa, a gente não pode confundir suspensão do direito de dirigir com cassação da habilitação. Quando houver a cassação da habilitação, você perde mesmo essa habilitação de forma que não vai ser devolvida. Para você ter uma nova habilitação, você tem que esperar um prazo lá e depois entrar na autoescola, tirar a carteira de novo. Aqui não. Aqui você continua habilitado, só que a sua habilitação vai ser recolhida e você vai tomar uma suspensão de um prazo aí, que são os prazos que a gente vai ver aqui agora. Você vai ficar tanto tempo sem poder dirigir. Nesse período, você ainda vai ter que fazer um curso de reciclagem lá na autoescola, tudo bacaninha. Mas enfim, suspensão, você não perde a habilitação, apenas suspende por um prazo determinado. Aí, quanto à cassação, aí perde mesmo. Mas vamos ver aqui, ela poderá ocorrer quando? Em dois casos. São dois casos em que a suspensão pode acontecer. Existe a suspensão por acúmulo de pontos, tá? E hoje, do jeito que a legislação está, esses pontos podem ser 20, 30 ou 40, a depender da quantidade de infrações gravíssimas que tiver no prontuário. Isso a gente vai ver no slide seguinte. Aguenta aí um pouquinho. Então você já sabe, hoje, se você atingir 20 pontos, já pode ter o direito de dirigir suspenso. Depende da quantidade de infrações gravíssimas que tem lá. Ou até 40, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E pode também acontecer a suspensão por infrações que a gente chama de infrações mandatórias, né? Esse é um termo bem popularizado, essas infrações mandatórias. Mas o que é essa infração mandatória? É aquela infração que somente ela já leva à suspensão do direito de dirigir. Quer ver um exemplo? É dirigir em velocidade superior à máxima em mais de 50%. A velocidade lá era 100 e ele foi flagrado conduzindo ali a 180 km por hora. Ele excedeu a máxima em mais de 50%. Isso é uma gravíssima vezes 3 e dá suspensão do direito de dirigir. Então, viram? É uma única infração, não depende de pontuação, não. Uma única infração já leva à suspensão. O código tem várias, se eu não me engano, são 19 ou 20 infrações que levam à suspensão direta. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer cada uma dessas infrações. Então, aqui na tela, ó. Se a suspensão acontecer por acúmulo de pontos no prontuário, os prazos da suspensão são entre 6 e 12 meses. O mínimo que você vai tomar é 6 meses, o máximo 12 meses. Agora, se for reincidência, meu amigo, já é a segunda vez que acontece com você a suspensão por acúmulo de pontos. E essa reincidência é sempre no prazo de 12 meses, tá? Olha que motorista indisciplinado desse, hein? Ele acumulou pontos, teve o direito de dirigir suspensa pela primeira vez, que foi de 6 meses a 12 meses. Cumpriu, dali algum tempo, pouco tempo, um mês, 2 depois, teve uma nova suspensão por acúmulo de pontos. Aí ele vai levar de no mínimo 8 e no máximo 24 meses. Viram aí que os prazos mudam? Primeira vez, a suspensão por acúmulo de pontos, 6 a 12 meses. Quando houver a reincidência, 8 a 24 meses. Aí quando a suspensão for por infração direta, Ronaldo, aí o mínimo é 2 e o máximo 8 meses. Com exceção desses artigos aqui, ó, 165, que é o dirigir sob efeito de álcool ou entorpecente, 165A, que é recusar-se a passar pelo teste do etilômetro, e o artigo 253A, que é utilizar o veículo para obstruir deliberadamente o trânsito. Qualquer uma dessas três vai dar 12 meses. Aí não segue aqui o padrãozinho de 8 a 12, não. Só aqui comigo na tela, só para você entender. Ó. Lembra que eu falei que são 19 ou 20? Acho que são 20. 20 infrações que dão direito de dirigir suspenso direto, são as infrações mandatórias, por exemplo, 20. Todas elas, qualquer uma delas que você cometer, você vai pegar aí de 2 a 8 meses de suspensão. Agora, se for uma dessas três bacaninhas aqui, ó, que é o dirigir embriagado, recusar-se ao teste de etilômetro ou obstruir a via deliberadamente, aí vai dar 12 meses direto. Não entra nesse lance do 2 a 8 meses, não. E aqui também tem o lance da reincidência, Ronaldo? Tem. Se houver a reincidência aqui da suspensão por infração direta, o prazo mínimo vai ser 8 e o máximo 18 meses. Uma última informação aqui nesse slide é que existe também a suspensão judicial. Olha, quem aplica essa suspensão aqui é o órgão de trânsito, é uma suspensão administrativa, tá? Agora o juiz
ele pode também estabelecer uma suspensão para esse condutor. Ou então proibir ele de obter uma habilitação. Vamos supor que ele não tem habilitação para ser suspensa. Mas aí o juiz resolve então proibir ele de obter uma habilitação. Ó, pode aplicar a suspensão ou a proibição de se obter uma habilitação. Qual que é o prazo dessa suspensão judicial? 2 meses a 5 anos. Totalmente diferente desses prazos que a gente viu aqui. Inclusive bem mais severo, né? Pode chegar a 5 anos aí a suspensão judicial. E agora aqui nessa tela, a gente vai ver o lance daqueles pontos, né? Se vão ser 20, 30 ou 40 pontos, o acúmulo que vai levar à suspensão. Isso aqui é só uma animaçãozinha que eu coloquei, tá? Para tentar representar aqui o acúmulo de pontos. Olha, foi somando pontos, somando. Mas enfim, a suspensão por pontos, ela ocorrerá quando o condutor atingir 40 pontos, se não tiver nenhuma infração gravíssima. Então já está aí, já sabem. Se você não cometer nenhuma infração gravíssima, a suspensão do seu direito de dirigir por acúmulo de pontos só acontecerá quando você atingir os 40 pontos. Não é passar dos 40, não, é atingir. Chegou em 40, já suspende. Ou então pode ser 30 pontos se tiver apenas uma infração gravíssima. Puxou lá a informação do seu prontuário, viu que tem uma infração gravíssima. Então, até 29 não é suspenso. Chegou em 30 com uma gravíssima, já suspende, tá? Agora, se tiver 2 ou mais infrações gravíssimas no prontuário, com 20 pontos já suspende. E presta atenção nessa informação aqui, ó. Condutores que exercem atividade remunerada é o EAR. É o profissional, né? Lembram o condutor profissional? Ó, EAR. A pontuação para suspender o direito de dirigir dele será sempre 40 pontos, independentemente de quantas infrações ele tenha no prontuário. Conseguiu entender isso aí? Se na habilitação do condutor tiver lá no campo de observações, tiver as letrinhas EAR, significa que esse condutor usa da sua habilitação para ganhar o seu sustento. É o exerce atividade remunerada. Esse que exerce atividade remunerada, ele sempre, o Detran sempre vai considerar, o órgão de trânsito sempre vai considerar aí 40 pontos para ele, independentemente de quantas infrações gravíssimas ele tem. E aí ainda tem uma outra colher de chá. Quem exerce atividade remunerada tem a possibilidade de fazer um curso preventivo de reciclagem. Como é que funciona isso? Ele vai acumulando pontos, né, e quando ele chega ali a 30 pontos, ele já pode procurar uma autoescola e fazer um curso preventivo. Em vez de esperar chegar nos 40 para ter o direito de dirigir suspenso, ele não quis correr esse risco, não. Ele correu lá na autoescola e falou assim, ó, tem 30 pontos aqui no meu prontuário. Então, antes de chegar nos 40, eu quero fazer um curso preventivo de reciclagem. Ele passa por um cursinho teórico ali na autoescola, um curso de 30 horas aulas, e isso limpa a pontuação no prontuário dele. Viu? Limpa. Aí ele volta do zero de novo. Aí ele começa. Aí tem que chegar nos 40 para poder ter o direito de suspenso. Beleza? Aqui na tela está. Vocês precisam decorar isso aqui, tá? 40, 30 e 20, a depender da quantidade de infrações gravíssimas. E lembrar que o EAR só quando chegar nos 40 pontos mesmo. E ainda tem o curso preventivo de reciclagem para poder aliviar a barra desse camarada aí. E aqui nós temos todas as infrações que levam à suspensão do direito de dirigir direto, sem que haja necessidade de acumular 20 pontos. Qualquer uma dessas infrações já dá a suspensão direta. Mais uma vez eu falo para vocês que não vou ler, porque simplesmente vai demandar tempo, mas acessa lá, autoescolaonline.net, está aqui em cima o endereço, e baixa o resumo dessa matéria com a lista das infrações que levam à suspensão do direito de dirigir direto. Olha o nosso amiguinho da dica aí, ó. Não existe uma única infração que acarrete suspensão do direito de dirigir que não seja gravíssima. Entenderam a dica? Todas as infrações que levam à suspensão do direito de dirigir, infrações diretas que não dependem de acumular 20 pontos, são gravíssimas, ok?